Fala galerinha, seja muito bem-vindo ao nosso canal e fique por dentro de todos os assuntos que orbitam aí o aprendizado, o estudo da história. E hoje nós vamos trazer um assunto muito importante, você não pode perder. Vamos falar de iluminismo, aquele movimento popular de intelectuais que ali no século XVIII, conhecido como o século das luzes, trouxe assuntos, ponderações de grande importância para os nossos dias, os dias contemporâneos. Mas antes, vamos a um breve recadinho. Galera, se liga nessa parada maneiríssima. Sim. Que nossos vídeos têm ajudado, contribuído de alguma forma no seu aprendizado. Então inscreva-se em nosso canal. Deixe o seu comentário que é importantíssimo para nós. Continue curtindo nossos vídeos, deixando sempre o sininho ativado para você não perder nenhuma novidade do canal. É muito justo. Faça isso agora, rapidinho, toque para lá, toque para cá, combinado? Eu sou o professor Macari com mais um Play História para você. Surgido ali na França, mais ou menos entre os séculos 17 e 18, este movimento tinha como principal motivação a defesa da razão em detrimento até mesmo da fé, em busca do quê? De soluções que pudesse ali ajudar a construir uma sociedade mais justa. Buscavam entender os problemas da sociedade e buscar ali uma forma de solucionar esses problemas. Eles acreditavam que poderia reestruturar a sociedade do antigo regime, dotados do absolutismo tanto do clero, a igreja com a sua teocracia, que dominava tudo naquele momento, e o absolutismo dos reis, que tomavam para si todo o poder e muitas vezes em detrimento do bem-estar social. A ideia era estender a crítica racional em todos os campos do saber da humanidade, destruindo preconceitos e ideologias religiosas que muitas vezes sufocavam o senso crítico, sufocavam a liberdade de expressão. Por isso, os 3 pontos fundamentais do iluminismo é a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Foram avessos aos privilégios que o absolutismo monárquico dava então tanto aos reis quanto ao clero. Eu não estou suportando mais. Por isso, suas críticas abalavam os alicerces então do antigo sistema político e social levantado ali pelo antigo regime. E aqui vale lembrar, é claro, d'Alembert, Diderot, pensadores que procuraram reunir todo o conhecimento à luz do iluminismo, da razão, e reunir todos aí em 35 fascículos, a famosa enciclopédia ali do século XVIII. Contaram com grandes expoentes do iluminismo como Jean-Jacques Rousseau, que defendia ali uma espécie de sociedade mais coletiva, e também Montesquieu, que procurou defender a ideia de dividir o poder em 3 esferas: legislativo, executivo e judiciário. E o importante é que até nossos dias ainda usamos essas ideias. As ideias iluministas se difundiram muito mais fortemente na burguesia, porque eles detinham a maior parte do poder econômico da época. Rejeitaram toda a herança medieval do absolutismo, da monarquia, do clero, e passaram a chamar este período de Idade das Trevas. Ou seja, as trevas da ignorância. Por isso, iluminismo para lançar o esclarecimento, a iluminação sobre as trevas da ignorância. Atualmente, esse pensamento de Idade Média como Idade das Trevas não é muito aceito entre os estudantes, visto que na Idade Média muitas coisas foram iniciadas, como por exemplo as grandes universidades e muitas questões ligadas à literatura, à arquitetura, às artes. Em compensação, a questão da ciência, da liberdade de expressão foi duramente ofuscada. Na economia, eles eram muito contrários ao mercantilismo, toda aquela rede de sistemas que o antigo regime fazia para se destacar no poder aí diante das demais nações. Alguns exemplos: a prática do protecionismo, de manter sempre a balança comercial favorável, e é claro, a prática também do metalismo, o acúmulo de metais preciosos para garantir o poder das monarquias. Por isso, eles defendiam com muito mais abertura a ideia do liberalismo, e há grandes expoentes iluministas nesse sentido, como por exemplo o próprio Adam Smith, Kessley, que defendia ali a agricultura
como a forma mais viável de se produzir riquezas, a fisiocracia. Quanto à propriedade privada, não havia muito consenso entre eles. Um exemplo é o próprio John Locke. Ele vai dizer que a propriedade privada é um direito natural do homem, né? Enquanto o Jean-Jacques Rousseau vai dizer que a propriedade privada é a causa de todos os males da humanidade. Por causa dela, surgiram as guerras, surgiu a escravidão. Então ele defendia uma sociedade mais coletiva, contrários ao absolutismo, onde muitas vezes o próprio clero e os reis tinham mais poder do que até mesmo as próprias leis que eles mesmos estabeleciam. Eles defendiam que deveria haver assim uma constituição que pudesse limitar o poder do rei, prisando assim uma maior participação popular. Como já dissemos, defendiam um Estado que tivesse os seus poderes divididos e que todos tivessem um direito igualitário, inclusive das minorias, e principalmente todos pagassem impostos, não apenas alguns grupos, enquanto outros tinham privilégios. Criticavam muito os privilégios do clero. A religião deveria passar pelo crivo da razão para que as doutrinas religiosas fossem realmente estabelecidas. E é claro, uma maior abertura na liberdade de expressão, inclusive na questão da liberdade religiosa. Isso vinha de encontro ao pensamento dos burgueses e, é claro, dos protestantes, que já lutavam contra o absolutismo do clero. Surgiram também os famosos déspotas esclarecidos. São aqueles reis, governantes, monarcas que, embora fossem absolutistas, no entanto, eles implantavam políticas iluministas, até por conta de ficar por mais tempo no poder e reformar a sua forma de governar o Estado. O próprio termo déspota esclarecido já mostra, né, a questão do absolutismo, mas com um esclarecimento iluminista, frisando aí políticas que pudessem trazer mais liberdade, igualdade e fraternidade, sempre conciliada ali com um pensamento absolutista. Era uma questão de dosagem. No Brasil, o iluminismo ele acabou chegando porque vários estudantes, filhos de nobres colonizadores aqui do Brasil, eles foram estudar na Europa, em Coimbra, e trouxeram ali os pensamentos iluministas, o que aconteceu também na América Latina. O caso dos crioulos, que eram filhos de espanhóis nascidos na América, que estudavam o iluminismo lá na Europa, e quando vieram para cá, eles promoveram as independências, as libertações dos escravos. Então o iluminismo está sempre respaldando estas pautas sociais. Algumas consequências do iluminismo que nós podemos pautar ali foi influência sociopolítica, como por exemplo na Revolução Americana. As ideias iluministas ali foram muito fortes nas colônias e chegaram então à independência dos Estados Unidos da América. Aqui no Brasil também nós tivemos ali a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, e o iluminismo trouxe muita liberdade religiosa, o fim do absolutismo, passando a pautar ali por mais uma monarquia constitucional. As independências também trouxeram o fim do colonialismo das Américas, fazendo com que praticamente todos os países americanos se tornassem ex-colônias de europeus, sendo totalmente independentes. O Brasil é um grande exemplo deste momento. Enfim, o iluminismo ele trouxe consigo uma herança muito forte do humanismo, que desde lá do Renascimento fez aquela transição da Idade Média para a Idade Moderna, a ideia racionalista, ou seja, utilizar sempre a razão para trazer explicações aos anseios e os saberes da sociedade, foi o grande forte do iluminismo, que trazemos como herança até nossos dias nas constituições de países democráticos, como por exemplo Brasil, Estados Unidos e muitos outros países, de um Estado laico extremamente importante, e principalmente a liberdade plena de expressão, buscando fazer prevalecer então a ideia geral e não apenas as ideias daqueles que governam, daqueles que trabalham na questão da religião. É isso aí, pessoal, aprofunde-se mais no estudo do iluminismo, que isso facilitará muito o entendimento da nossa contemporaneidade. Fique ligadinho
pertinho dos nossos próximos vídeos. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal, curta e deixe o seu comentário extremamente importante para o canal. Valeu, pessoal, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!